Olá, boa noite, boa noite. Mais uma live, mais uma transmissão ao vivo aqui na página do Espaço Inicial. Vamos lá, começando agora. Quem for chegando aí já vai me dando um joinha, já vai mandando aí seu joinha pra gente, dando boa noite. E olha lá. Vamos lá, vamos lá. Temos algumas pessoas já conectadas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria que quem for entrando aí na página, gostaria que me desse uma boa noite. Se vocês me ouvem bem, se vocês estão me vendo bem. Olha aí, a boa noite, a Silene. Fala, Silene, boa noite. Hoje está só nos bastidores a Silene, nos acompanhando aí, Silene. Tudo bem com você? Se estiver ouvindo bem, se estiver me vendo bem aqui, ó, dá um joinha aí, por favor. Boa noite, Juliano Mileve. Silene, beleza, Silene, maravilhoso aí o áudio, maravilhoso o vídeo também. Hoje estamos aí com nossa convidada especial, que é a Aline. Olá, pessoal. Aline é diretora da unidade do Espaço Inicial, de uma das nossas unidades aqui, né? Inclusive estamos gravando aqui na Vila Helena, em Santo André. Hoje nós temos aqui na Vila Helena uma unidade exclusiva para a educação infantil e uma outra unidade agora recém-inaugurada, nós inauguramos esse mês agora, finalzinho do mês de abril, né? Finalzinho do mês de abril. É uma unidade exclusiva para berçário. Então, nós estamos falando aqui nessa unidade, então nós estamos fazendo a transmissão. Hoje, a Aline é nossa diretora aqui da unidade, hoje a Aline é pedagoga, enfermeira e também está fazendo a especialização em neurociência. E hoje nós vamos bater um papo muito legal, muito bacana, de um tema muito polêmico aí, que deixa bastante... Meu Deus, o que eu faço? Como é que eu reajo à situação, que é a famosa adolescência dos 2 anos, ou a crise dos 2 anos, né? Alguns especialistas aí preferem chamar de crise dos 2 anos, e alguns outros especialistas falam bastante que é a adolescência dos 2 anos. E aí, nós vamos bater um papo, né? Falar bastante aí sobre esse assunto tão polêmico aí, principalmente os pais de primeira viagem, né, Aline, que é o nosso público hoje, que é muitos pais do Espaço Inicial são pais de primeira viagem, são pais pela primeira vez. Único filho. Isso, único filho, e encontra essa dificuldade, quando chega ali nos 2 anos, por volta dos 2 anos, no finalzinho de 1 ano e meio, ali, quase 2 anos, encontra essa crise dos 2 anos, essa adolescência dos 2 anos, né? Então nós vamos falar bastante aí sobre esse tema tão polêmico. Queria dar uma boa noite aqui para o pessoal, queria dar boa noite aqui para Estela, fala Estela Schmidt, tudo bem? Boa noite. A Isabela, fala Isa, tudo bem? Isabela Quarteiro, tudo bom? Alex Lodovico, Fátima Romeira Miranda, a Larissa Oliveira, Patrícia Jesus, boa noite, gente, boa noite. Regina Lúcia Clementino, tudo bem, Regina? Fala, Edna, como é que tá esse Santa Marcelina aí, Edna, tudo bem? Boa noite. Quem mais está aqui com a gente? Tem bastante gente aqui, Aline, já, hein? Conectada aqui com a gente. Dá um oizinho, pessoal. Isso, Deixa eu ver quem tá aí. Queria ver se vocês me ouvem bem antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, que é muito importante a gente deixar o áudio bem certinho aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui, pessoal. Já a gente começa aqui nosso bate-papo aqui com a Aline. Boa noite, Karina. Boa noite, a Vera Machado. Tudo bem? A Vera. Silene, mais uma vez. Silene, hoje só está nos bastidores, está nos acompanhando aí. Hoje está de folga, Silene. Mas você não escapa não, hein? Logo mais tem bate-papo com você. Camila Beatriz, a Nai Constantini. Boa noite, Nai. Tudo bem com você? E é isso aí, galera. Vamos lá. Temos bastante gente aqui. Dá para a gente começar nosso bate-papo? Então, gente, e aí nós vamos falar aí sobre a crise dos 2 anos.
reforçando, nós estamos aqui com a Aline hoje, que é diretora de uma das nossas unidades do Espaço Inicial aqui na Vila Helena, em Santo André. E a Aline hoje é pedagoga, enfermeira e também está fazendo especialização aí em neurociência. Então, aí tem uma certa propriedade, até mesmo pela sua experiência profissional e também a experiência acadêmica, aí que dá para a gente bater um papo legal sobre a crise dos 2 anos ou a adolescência dos 2 anos. Bem, Aline, boa noite oficialmente. Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz em estar hoje aqui com vocês, fazendo essa live. É a primeira vez, né, que eu estou aqui fazendo uma live, então vocês me desculpem aí alguma coisa. Eu espero passar para vocês algumas informações importantes, eu espero ajudá-los nessa fase difícil que é a crise dos 2 anos. Então, quem está passando, quem já passou, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Criança com 2 anos é a adolescência deles, né? Aquela fase onde tem a birra, onde tem os choros e tem aqueles conflitos que nós, pais e educadores, se perguntamos, né? O que eu vou fazer para ajudar? O que eu vou fazer para melhorar? Então, a gente optou em fazer essa live hoje para ajudar os nossos pais, ajudar os educadores que seguem a gente no nosso Facebook. Então, coloquem aí perguntas e eu estou aqui para ajudar vocês a esclarecer aí algumas dúvidas, tá bom? Esse tema, pessoal, ele foi bastante requisitado aí pelos pais das nossas unidades, né? E também a nossa vivência aí nas unidades. Nós vemos que, como eu comentei, boa parte do público, boa parte dos nossos pais são pais de primeira viagem, pais que são pais pela primeira vez. Então, quando chega nessa fase próxima aí de 1 ano e meio, 2 anos de idade, enfrentam essa crise, é uma crise mesmo, né? Uma crise aí de questão emocional, onde antes era tudo bem e agora não é mais. Então, nós optamos, temos diversos temas, né? Se nós vamos falar aí de educação, falar de criança, temos diversos temas para abordar e hoje nosso intuito é fazer isso. Hoje o Espaço Inicial, através aí da tecnologia, através da internet, tem essa facilidade muito grande. Então, nossa ideia é sempre prestar serviço para vocês. Então, optamos por esse tema tão polêmico e tão requisitado aí pelos pais. Mas assim, Aline, hoje, quando que inicia essa fase de fato? Quando que começa realmente essa crise? É realmente os 2 anos? É um pouco antes, um pouco depois? Quando que se inicia? Bem, a crise dos 2 anos, ela não tem uma regra. Então, depende muito do desenvolvimento de cada criança. Mas, geralmente, é de 1 ano e meio até os 3 anos de idade, a gente pode considerar que é essa crise dos 2 anos. Que é esse conflito que a criança passa dentro dela, que ela não sabe expressar os seus sentimentos. Então, de 1 ano e meio até os 3 anos de idade, a gente ainda está nessa crise da criança, que a gente precisa ajudar. Então, pode ocorrer até os 3 anos, até os 3 anos. Pode ocorrer de ter crianças aí que estendam um pouco mais e outras comecem um pouco menos. Isso. Entendi. E por que acontece isso? Qual que é a causa principal, que é o que os pais, né, não querem saber aqui? Por que acontece a crise dos 2 anos? A gente precisa entender o porquê que acontece isso na criança, né? Vamos pensar um pouquinho antes de 1 ano e meio, como que essa criança era, né? Como que esse bebê era, como que era a vida dele. Então, a vida dele durante 11 meses era de uma forma. Depois de 1 ano e 3 meses, ela começa a mudar muito rápido. Então, por isso que entra esses conflitos. Então, antes de 1 ano e meio, era tudo dado para ele. Então, era tudo oferecido a ele. Então, um brinquedo a gente dava para a criança. Uma mamadeira eu dava para ela. O chegar até um outro local, eu levava essa criança ou ela ia engatinhando. Depois de 1 ano, ela começa a ter mais autonomia, mais dependência. Então, ela consegue pegar um brinquedo, ela consegue pegar o objeto, ela consegue caminhar. Então, ela tem essa autonomia. Então, muda um pouco o cenário da criança. Antes, eu não conseguia fazer nada. Tudo era na minha mão. Hoje em dia, legal, eu consigo ir até lá. Eu consigo pegar o meu brinquedo. Eu consigo tomar o meu brinquedo do meu amiguinho. Eu consigo dizer não.
Opa, não, esse não, a minha mamãe está entendendo o que é. O eu quero, ela entende o que é. Então, a criança, ela começa a entender melhor esse mundo que a gente vive. Daí, entra os conflitos. Aí entra a parte do sentimento dele, a expressão do sentimento dele, porque antes tudo podia, tudo era legal e agora eu começo a não poder fazer tanta coisa, não fica tão legal assim, tá? Um exemplo, a criança começa a andar, então ela começa a dar os primeiros passinhos, ela vai de um sofá a outro sofá, ela deu 4 passinhos, a gente faz aquela festa, a gente dá beijinho, a gente filma, a gente manda pra vovó, a vovó acha lindo aquilo. Ele começou a andar, daqui a pouco ele começa a andar de um local até uma escada, daí opa, daí já não é mais um sorriso, não é tão legal, a gente já não pode, para, isso não pode. Ou ele começa a caminhar para um fogão. Opa, no fogão não pode. Mas espera aí, ele pensa na cabecinha dele. Antes tudo era legal, agora não é. O porquê que não é mais legal? Nós, como adultos, a gente sabe o perigo. A gente sabe se pode ou se não pode pelo perigo. A criança ainda não sabe. Então, para ela, aquele não, aquele grito, às vezes a gente dá de desespero, a criança não entende. Daí começam os conflitos. O não pode, começa o conflito. Antes tudo podia, antes era legal eu pegar algo, agora eu já não posso mais pegar. Daí começa aquele conflito na criança. Então, em resumo, o que você falou é justamente por essa transição, né, do desenvolvimento da criança, o desenvolvimento dela em si, onde... até antes ela poder, né, ela saber andar, vamos dizer assim, que é o principal fator aí, né, de desenvolvimento, tudo era oferecido, tudo era dado na mão, né, de uma certa maneira, porque ela era limitada, ela não estava desenvolvendo, não estava nessa fase ainda. Uma mamadeira, por exemplo, era dado para ela não tinha essa autonomia. E a partir do momento que ela consegue começar os primeiros passos, começa a ter uma independência, vamos chamar assim, pode ser chamado assim? Sim. Uma autoindependência, é aí que começa a questão dos conflitos. E pelo que eu entendi, de repente, por conta que nós, pais, sabemos o que é o não pode, de fato, o que é o perigo, mas a criança não. A criança não. Ela quer explorar tudo. Para ela é tudo muito novo. Então tudo é novidade. Tudo é novidade. Então, para ela, tudo é novidade. Então, ela quer ir em um local que não pode, ela quer pegar algo que não pode, porque a gente sabe que não pode pelo perigo, ou ela quer algo no supermercado, mas a gente não tem o dinheiro para comprar aquilo. Então, a negação para ela não sabe expressar essa forma de negação, daí começa a birra, começa a se jogar no chão. E a gente tem que ensiná-los uma forma de que lidar com aquele sentimento sem ter o choro, sem ter a birra. Então, basicamente é isso, essa transição. Por isso que chama adolescência. Uhum. Vamos lembrar a nossa adolescência. Antes a gente era criança, depois a gente se torna adolescente, que ainda não é adulto, que não sabe das coisas. A criança é a mesma coisa. Ela antes não sabia, antes não conseguia fazer algo, agora ela consegue fazer algo, mas ela não sabe os perigos que aquilo pode causar com ela. Por isso que se chama a adolescência dos 2 anos. A crise dos 2 anos ou a adolescência dos 2 anos também. Então, basicamente, a questão de a criança se expressar. Isso. Talvez uma falta de se expressar, ela não tem ainda ela não sabe o que é o certo, o que é o errado, o que é o perigoso e o que não é o perigoso, né? A curiosidade, porque tudo, até nós adultos, né? Somos curiosos. Né? Tudo que é novo, a gente tem uma curiosidade, e a criança... A mesma coisa. Imagina um desenvolvimento onde as descobertas são enormes, gigantescas, muito maiores do que um adulto, e a questão do se expressar é o ponto que pega, assim, que você vê que pega. E como ajudar ela a se expressar? Talvez seria o grande ponto desse tema hoje aqui. O ponto desse, o que eu gostaria de passar para os pais e para os educadores é isso. A criança, ela não sabe se expressar e o nosso papel como adulto é ensiná-los. Ensiná-los principalmente a expressar aquele sentimento. A criança é tudo muito novo. É o novo.
a autonomia que ela está tendo e é um novo sentimentos que vem junto com isso. Uhum. Vocês podem perceber que às vezes um não que você fale para o seu filho, ele interpreta legal, ele acata, é legal. E às vezes um não, ele faz um escândalo, uma birra, por quê? Porque ele queria muito aquilo. Então, às vezes, um não que você fala para ele que ele não pode pegar algo, mas era tão bonito aquilo, era tão legal que ele queria pegar. Daí é onde que entra essa explosão de sentimento da criança, com choro, se jogar no chão, fazer a birra. E o que a gente tem que fazer? Ensiná-lo a expor esse sentimento, não chorando, não batendo, não brigando. Esse é o nosso papel. Ensiná-lo a expressar o sentimento de uma outra forma. O não na nossa vida está aí. Né? A gente vive de não, a gente vive de frustrações. Verdade. A gente vive disso. O nosso dia a dia é feito de não. Não é? É verdade. Se a gente for pensar hoje... Quantos nãos, né? Quantos nãos a gente já não recebeu na nossa vida? Quantos nãos a gente não recebeu hoje? Né? Hoje. Então vamos pegar hoje. Eu até falo para vocês que estão assistindo hoje, uma sexta-feira, você no seu trabalho, você na sua casa. Vamos pensar, quantos nãos a gente já não recebeu hoje? Quantas frustrações a gente não teve? E quantas vontades de se jogar no chão e gritar e chorar a gente não teve? Mas nós somos adultos, né? E o adulto, ele sabe lidar com isso. A criança, não, né? E, às vezes, essa questão dessa frustração, ele está numa descoberta onde esse desafio do não é com a pessoa que ele mais tem contato, né? Com a pessoa que ele mais ama. Que é a mãe, o pai, os familiares. O professor, o educador, né? E ele recebe um não dessa pessoa. Puxa, e ele não sabe, esse é o ponto, né? Ele não sabe identificar ainda como lidar com essa frustração do não. Com esse sentimento. Como lidar com a expressão facial que muda. A nossa expressão facial automático, muda. Automático. Então, eu tô com a criança, a gente é muito risonho, é muito afetuoso. Quando a criança faz algo que não pode, algo que a gente quer ensinar, a nossa feição muda na hora. Então, vê você no espelho falando um não. Então, o não, a criança, você não fala um não. Você fala um não. A criança já, opa, né? O que minha mãe tá falando tão não assim? Uhum. Eu só quero colocar a mão no forno. É só basicamente isso. Só isso. Ela não sabe que ali tá quente, que ali vai fazer um dodói, né? Vai fazer um machucado. Cabe a nós explicar para a criança. Né? E esse não, né? Quantos nãos a gente recebe? Mas a questão também, assim, né? Talvez as pessoas que estão nos assistindo agora, não é que a gente é contra ou a favor do não, né? O não faz parte, né? Não faz parte da nossa vida. É ato de amor, né? O não. Um ato de amor é dizer não. Né? Um ato de amor é dizer não. Né? Das... Nem sempre a gente fala assim. Às vezes o não é o amor, é o expressar o amor para aquela criança. Exatamente. E a questão é nós educarmos, ensinarmos da maneira correta, conversando, né? E dialogando, ensinando a criança a entender esses muitos nãos que ela vai ter na vida dela. Seria isso, né? E é legal falar que essa parte da crise dos 2 anos não é tão simples assim. É algo significativo para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento da personalidade da criança. Então, a gente sabe que de 0 a 7 anos a gente cria a nossa personalidade e dentro dos 0 a 7 anos a gente tem a nossa adolescência. E isso a gente carrega para o resto da nossa vida. A forma que eu vou lidar nessa crise dos 2 anos é como eu vou conseguir enfrentar as situações quando eu for adulta. Eu, você, hoje nós somos o que a gente conseguiu enfrentar na nossa crise lá dos 2 anos. Vamos dizer assim. Então, até interessante essa frase que você falou. Nós, a formação de personalidade, podemos dizer isso. Do caráter, personalidade do ser humano, de qualquer ser humano, eu, você, quem está nos assistindo, é construído de 0 a 7 anos de idade. 7 anos de idade. Até essa idade é o que somos hoje. As nossas frustrações que a gente teve lá com os 2 anos, lá com os 3 anos,
É a forma que eu consigo lidar com as minhas frustrações de hoje. Então, o não que eu consigo lidar hoje é a forma que eu aprendi lá atrás. Então, é importante dizer para os pais que o não que você fala hoje para o seu filho, você está construindo a forma que ele vai receber o não lá no futuro. Então, aquele não do emprego, aquele não do vestibular, aquele não do namorado, é a forma que você vai conseguir lidar com ele, é a forma que os seus pais te ensinaram lá atrás. Então, eu consigo lidar com as minhas frustrações hoje da forma que a minha mãe me ensinou, que é a forma que os seus pais te ensinaram. A forma que os seus pais te ensinaram é a forma que você tem que pensar e ensinar o seu filho. Porque, às vezes, quando a criança é pequena, vou falar agora como mãe. Como mãe, o que eu quero? Eu quero proteger demais a minha filha. Só que eu tenho que pensar que a vida, o mundo, não vai proteger ela. Eu tenho que dar suporte para ela, eu tenho que dar ensinamento para ela conseguir lidar com esse mundão que é aqui fora. A gente não consegue colocar a criança numa redoma, né? Sim. O ser humano até gostaria de colocar minha filha para que nada acontecesse com ela. Deixasse ela só para mim, né? Não, né? Só para mim. Ela é minha, e exclusiva nada, minha. Não, e não, né? A criança, entre eles já têm os conflitos, né? Na socialização, eles já têm o conflito. Bastante. Por isso que a socialização é muito importante, por isso que o convívio com outra criança é muito importante, porque eles já vão se socializando. No meio familiar, a gente costuma a proteger muito. Uhum. Proteger, não deixar, ceder. Só que o mundo lá fora, quando eles forem adultos, então aquele emprego que ele tanto gostaria, ele não passou na entrevista. Aquele vestibular que ele gostaria muito de ter passado, ele não passou. Então, essas frustrações, a gente tem que ensiná-lo. E principalmente lá na adolescência. Que aí sim é onde o bicho pega, que é o conflito. Essa adolescência dos 2 anos, a gente está do lado dos nossos filhos. Uhum. Eles escutam bastante a gente, eles absorvem. Porque você muito. É referência. Você é referência. Você é o espelho. Então, tudo que você for ensinar para o seu filho, ele vai absorver. Lá na adolescência é diferente, a gente pode depois até falar sobre isso. Só que são conflitos diferentes, você já não é tão a referência para ele. Uhum. Então é diferente, você tem que pensar, construir para na adolescência ele conseguir lidar com esses conflitos. Hoje em dia a gente vê bastante suicídios, né, em adolescente, está aumentando muito suicídios. Por quê? Porque os pais não estão conseguindo prepará-los para essa fase difícil. Então, que é a segunda fase. Que é a segunda fase. Que a gente pode falar em um outro momento aí. Que é a segunda adolescência. Que é a segunda adolescência. Então, vamos prepará-los eles nessa primeira adolescência para na segunda adolescência eles terem equilíbrio em todas as frustrações que eles vão ter. Legal. Todos os conflitos que eles vão ter. Legal, legal. Quem tá aí pra gente falar um oi aí? Vamos mandar uma boa noite pro pessoal aqui? Fala, pessoal, boa noite aqui do Facebook. Falar com a Thalita Leopoldini, Jaqueline Melo, a Josiane Carvalho, boa noite, Josi, Vanusa Ferreira, Renata Evandro, Marcelo Chiriquman, fala Marcelo, beleza? Elaine Zambrana, Jurandir Santana, Daiane Ribeiro, Nil Dias, grande Lucas Zerbini, boa noite, Lucas. A Ângela, Dimo, Mônica Paiva, Anderson Molina, Juliana Ferreira. Põe uns coraçãozinhos aí para ficar bonitinho. Camila Amorim Cardoso. Temos aqui o Danilo Pavão e a Thalita, né? Márcia Valdívia, Leandro Miranda, Letícia Maranconi, Leonardo Galvão, bem, bastante gente aí, o Wagner Santana, fala Wagner, boa noite, Douglas Miranda, nós temos aí um internauta aí internacional de Londres, fala Douglas, boa noite, Douglas. Ivan Costa, bem, bastante gente aí nos assistindo. E eu gostaria, pessoal, que vocês... o tema de hoje, né, até reforçando, é sobre a crise dos 2 anos ou adolescência dos 2 anos. Então, você que nos assiste, tem uma criança, tem seu filho de 2 anos, em média, ou como a Aline falou aqui,
menos um pouquinho, né, 1 ano e meio, vamos dizer assim, ou até 3 anos de idade, que pode sim chegar essas fases estender um pouquinho. Então, não tem uma regra, não é matemática, né? Não. Pode ter um pouquinho para menos ou para mais. A crise dos 2 anos. Gostaria, gente, que vocês fizessem as perguntas, se tiver alguma pergunta sobre o tema, tá ok? Da crise dos 2 anos, a gente pode estar respondendo aqui ao vivo para vocês. A Aline pode responder para vocês. E eu tenho algumas perguntas aqui, que foram algumas perguntas de alguns pais de alunos, né, das nossas unidades aqui do Espaço Inicial, sobre o tema, né, que é a crise aí dos 2 anos. Aline, a pergunta aqui de uma mãe de uma das nossas unidades, ela perguntou: e se meu filho se joga no chão? Algum de vocês que está assistindo aqui já passou por isso? Seu filho se joga no chão? Se joga no chão, coloca assim: sim, meu filho se joga no chão. Não, faz aquela carinha assim, ó. Tem aquela carinha. Seu filho se joga no chão, coloca um joinha. Sim, ele se joga no chão. E a Aline vai estar ajudando vocês aqui. Se meu filho se joga no chão, o que eu faço, Aline? O que eu faço? Por favor, ajuda as mães aqui do nosso Se jogar no chão é o mais complicado que a gente pode, né? De todas as birras, o se jogar no chão é o mais difícil de lidar. Principalmente quando esse se jogar no chão é num supermercado. Meu Deus! É num shopping. É verdade, eu lembrei, já aconteceu isso comigo. É na casa daquela tia que você vai, que ela é rígida e que só tá reparando e se joga no chão. Que usa talheres de prata e copos de cristal, né? Aí tem aquela cristaleira maravilhosa. E seu filho se joga no chão, esperneia. E aí, o que fazer? O que faz, Aline? Ajuda o pessoal aqui. O que a gente faz? Eu costumo falar assim, se não há plateia, não tem show. Se ele fez o show dele, deixa ele fazer o show dele. 1 hora ele vai parar. Então deixa ele lá, ele vai espernear, ele vai jogar, ele vai chorar, ele vai gritar. Eles fazem o quê? Eles se jogam no chão, grita e faz assim, ó. E muitas das vezes... Pra quê? Pra ver se alguém tá vendo. E será que aquele é o famoso, como é que é, lágrimas de crocodilo? Isso. Né? Vocês já devem ter visto no Facebook, tem uma criancinha, ela se joga no chão, chora e a mãe sai. Ela levanta, ela vai até onde a mãe tá, ela se joga no chão, chora. Porque tem plateia. Se tem plateia, ela vai fazer. Se não tem, ela não vai fazer. Essa frase é boa, Se tem plateia, tem show. Tem show. Verdade. Se não tem plateia, não tem show. 1 hora ela vai parar. E deixa. Vai passar vergonha? Vai passar vergonha. Vai todo mundo ver. Vai todo mundo ver, mas a maioria que tá te olhando já passou por isso. Se tem filho, ou se tem um sobrinho que leva para passear, se é avô, já passou com o filho, vai passar com o neto. Então deixa. 1 hora ele vai parar. E a hora que ele parar, aí é a hora que a gente vai entrar e vai intervir nessa situação. Se ele tá no chão, se ele tá esperneando, não adianta eu falar. O que eu falar vai ser blá, blá, blá para ele aqui. Ele tá naquela crise dele, né? Então, ele tá nervoso, ele quer algo que ele não tem. Então, ele não adianta eu falar. Então, ele não vai escutar. Ele parou, aí sim eu vou falar com ele. Se acalmou? Você vai falar, se acalma, que a mamãe vai falar com você, o que está acontecendo. É importante a gente entender o porquê que ele está se jogando no chão. Por que ele se jogou no chão? Perguntar por que ele se jogou no chão. Por que você está se jogando no chão? Mas por quê? Não estou entendendo, você está chorando. Se você está chorando, a mamãe não está entendendo. Para de chorar, se acalma que eu vou te ajudar. Essa palavra, eu vou te ajudar, ele conforta a criança. Porque a gente tem que pensar que esse momento, ele não está fazendo aquilo porque ele está satisfeito com aquilo. Ele está insatisfeito com aquela situação. Ele precisa que alguém ajude ele. Então, para de chorar que a mamãe vai te ajudar. Por que você está chorando? A mamãe precisa te ajudar e ele vai te falar. Estou chorando porque eu quero ir no parque, eu estou chorando porque eu quero aquele brinquedo, eu estou chorando porque eu quero uma bala. E aí entra você. Você não vai no parque, por quê? Por que não vai no parque? Porque é na hora de ir embora, acabou, o parque fechou, amanhã a gente volta. E se você chorar de novo, a gente não volta mais. E você tem que cumprir. Porque a gente vê bastante nos shoppings, que é por horário.
É verdade, é verdade. Então, 15 minutos é um X valor. Que não é nada barato. Que não é nada barato. Passou de 15 minutos é outro valor. Uhum. Daí chega na hora da criança ir embora. Daí a criança faz aquele esperneio, joga e chora, e o sapato vai para um lado e vai para o outro. E a gente vê a mãe levando a criança chorando, esperneando. A criança não está entendendo, a criança não sabe que 15 minutos foram aqueles 15 minutos. A mãe, ela tem que explicar. Ó, você vai entrar, tem um horário certinho para você ficar. Quando der o horário certinho, a mamãe vai retirar e eu não quero choro. Porque se você chorar, a mamãe não vai te trazer mais. Se você fizer isso, você explicar para a criança, ela vai entender. Agora você vai num lugar maravilhoso, cheio de brinquedos, cheio de criança. Vai brincar, seja feliz. Deu seus 15 minutos, não os 15 minutos da criança. Vem, agora é a hora de ir embora, vamos. Mas, opa, mamãe, agora que ficou legal, agora que a brincadeira tá legal, você vai me tirar? Uhum. Então, você tem que explicar para a criança. Às vezes, algumas situações ocorrem por culpa sua, por culpa da mãe e do pai que não explicou antes. A criança não entende aqueles 15 minutos, mas se você explicar, ela vai entender. Então, antes de cada situação, explique para a criança. Então, antes de ir no mercado, explique para ela que não vai comprar algo, que ela tem que se comportar. Antes dela ir nesse brinquedo, naquelas piscinas de bolinha, você vai, tem o tempo certinho, a hora que terminar o tempo, você vai sair, porque aí você dá uma outra sugestão para ele. Porque a gente vai passar em um determinado lugar, porque a gente vai na escada rolante, que é super divertido. Inventa uma história para a criança. Uma escada rolante é super divertido. Na escada rolante conta história para a criança, brinca com ela. Aquilo já é uma brincadeira para ir para o carro e ir embora. Entendeu? Então você vai auxiliar a criança em uma outra fantasia com ela. Imagina só, tá brincando, toda feliz. Daí a mãe tira e fala, agora a gente vai embora. Uhum. Ela não quer ir embora, ela quer ficar brincando. Mas acabou, o que você vai fazer? Acabou o tempo agora e a gente vai na escada rolante super divertida. A escada rolante vai entrando na imaginação da criança. O adulto, ele é chato, nós somos chatos. A criança não, a criança é divertida. Para ela, uma escada rolante não é uma simples escada rolante. É algo maravilhoso, é algo que entra na imaginação. Desde que o pai, né, os pais consigam, né, de uma maneira, vamos dizer assim, lúdica, na brincadeira. O famoso lúdico, entrar nesse universo, né, já que nós adultos aí temos esse entendimento maior de desenvolvimento, porque você falando agora, vem na verdade mais ou menos o que você falou, é a conversa, Conversa. É a questão dos pais, principalmente, até, né, nós mesmos, aí, pais de primeira viagem, não temos, né, uma experiência nova, não temos esse conhecimento, muitas das vezes, então, a gente acha que a criança tem esse entendimento que nós temos, não né? Tem. Do tempo, do que acabou os 15 minutos. Ela não sabe o que é 15 minutos. Então, cabe a gente, adultos mais desenvolvidos, conversar a conversa e que a criança sim venha entender. Então, basicamente, dessa maneira a gente consegue superar essa fase dos 2 anos. Cada pai conhece o filho que tem, né? Uhum. Você tem o filho que você merece, né? Você conhece o seu filho. Então, se você sabe que ele vai em determinado local, porque eu já escutei pai falar que não sai. Eu não vou no shopping porque o meu filho dá muito trabalho. Aí você olha para a criança, é uma criança de 2 anos. Peraí, quem é o adulto, né? Uhum. Quem é que tá dando trabalho aí? Quem que tá dando trabalho é o adulto que não tá conseguindo ensinar a criança. Criança de 2 anos é super prazeroso você ir brincar, você ir num parque com ela. Tudo é mágico. Tudo é mágico. Então, cabe a você, o adulto, entender a criança, tá? Não querer que a criança te entenda. Entenda ela, que vai ficar tudo mais fácil. Legal. E se no caso também, Aline, nesse mesmo exemplo, nós falamos aí de criança se jogar no chão, mas também tem aquela criança nessa adolescência dos 2 anos, que esse é o nosso tema, né? Que bate outra criança. Inclusive, é mais uma pergunta aqui de uma mãe das nossas unidades. Ela bate outra pessoa, ou bate outra criança, ou bate no adulto. Ou bate no pai. Ou bate no pai, ou bate na mãe. A criança bate, o que a gente faz? O bater, ele é uma expressão de um sentimento dela, de algo que ela não está gostando. E ela reage dessa forma.
O bater, o que você vai fazer é falar para ela que não pode bater também, né? Não pode bater, não é legal, e você não aceitar isso. O que você não pode de forma nenhuma é retrucar esse bater. Então, às vezes a criança bate no pai, dá um tapa no pai. O pai pega, não bate em mim, bate na criança. Ela está retrucando o que o pai está fazendo. Se bateu num amiguinho, você vai pegar a criança e vai explicar para a criança que o bater faz dodói no outro amiguinho, o amiguinho chora. Traz essa criança para você, explica para ela, mostra para ela as situações. Vou dar um exemplo de uma criança bater em um amiguinho. Então, bateu no amiguinho, retira essa criança, explica para ela que não pode bater no amiguinho e sempre perguntar o porquê que bateu. Senão ela falou, não pode bater, mas e aí? O que eu vou fazer? Fica assim, não tem uma resposta para ela. Não tem uma resposta, né? Não foi mais uma vez, né? Mais uma vez o adulto não explicou, não conversou. Ficou vago, então bateu. Você vai falar que não pode bater, ok? E vai perguntar para a criança por que você bateu. E ela vai te explicar, ela vai falar da forma dela, porque eu bati. Eu bati porque eu quero o meu brinquedo. Ah, você quer o seu brinquedo? Então você espera que é a sua vez de brincar. Depois você vai brincar, você pede para o papai e o papai pega para você. Às vezes com os amiguinhos no ambiente escolar, pede para a pro e aprovar e pedir para o amiguinho, mas não pode bater no amiguinho. Porque é uma expressão de sentimento dele. Uns batem, outros mordem, outros empurram, outros choram. Expressões de sentimentos. Cada criança tem a sua forma de expressar. Então, o bater não é tão grave, nem menos grave do que aquele que chora. E se joga. Que se joga, que chora. São expressões de sentimentos diferentes. E pode acontecer nesse mesmo exemplo, nós falamos aí de crianças que se jogam, crianças que batem e crianças que se mordem, por exemplo. Sim, elas se automutilam. Tem esses casos? Tem esses casos. É outra forma de expressão de sentimento delas. O que você tem que fazer? Aquela mesma que eu falei, se não tem plateia, não tem show. Mas você tem criança que se morde, tem criança que bate a cabeça na parede. O que você vai fazer? Proteger essa criança. Então, ela tá se mordendo, tira o bracinho, tira aquele foco, mas não fala, não, pare de se morder, não faça isso. Tira. A criança bateu a cabeça na parede, pega o fofinho, coloca, deixa ela se acalmar. Depois que ela se acalmou, o que você vai fazer? Perguntar o porquê. O que estava acontecendo? Depois que a crise passou, você vai conversar com essa criança. É bem interessante que você falou também. Não adianta nada, não se resolve nada. Independente das situações, no auge da crise. Não adianta você falar, querer conversar, gritar na crise. Ela não está te ouvindo. Não, é blá, blá, blá para ela. Então, ela tem que se acalmar. Quando a criança está se automutilando, você não pode só observar. Você tem que ajudá-la para ela não se machucar mais ainda. Está se mordendo? Cria alguma forma para ela parar de se morder. Está batendo a cabeça? Para ela parar de bater a cabeça. Está se beliscando? Tem criança que se belisca, tem criança que começa a se arranhar. Segura a mão dela, dá um abraço nela. Terminou a crise, aí você vai conversar com ela. Não enfatize aquilo, não bata a cabeça, não se morde, pare de se arranhar. Isso é secundário. O primário é o quê? O porquê ela estava fazendo aquilo. Então, enfatize o porquê, o que está acontecendo com você. Fala para a mamãe o que você quer, o que você está fazendo. Qual a causa que ela está fazendo isso, né? O ato é secundário. É lógico que tem situações que a gente tem que observar com cautela e procurar um especialista. Sim. Né? Tem situações. Isso, tem situações e situações. Se essa forma não está adiantando, o ideal é procurar um especialista e analisar melhor o que está acontecendo e ajudar essa criança de uma outra forma. Legal. Vamos dar uma boa noite aqui, pessoal. Está com bastante gente aqui no Face. Tem mãe? Tem mãe aqui, vamos ver aqui. Nós temos aqui a Ângela Gandelini, Wagner Camargo, falou parabéns aí para nossa live, estão gostando, legal. Vocês estão gostando, pessoal? Dá um joinha, dá uma like, dá um coraçãozinho aí pra gente, que é muito importante essa resposta de vocês, para a gente colocar outros temas aqui. E perguntas, pessoal. Pode fazer perguntas aqui. A Isaura Andrade, temos aqui o Binho Ribeiro,
a Bruna Monteiro, Juliana Ágil, Renata Evandro, Daniela Diogo Pontes, boa noite, Dani, Michele Célio, Jéssica Felisberto, boa noite, Jéssica, Alessandra Santos, a Cida França e o Alexandre Carvalho, Aline Oliveira, temos uma mãe aqui, ó, da unidade, a Daiane e o Wagner Mariano, Ana Madonna Scheffer, temos aqui o Digo César, fala Rodrigo, tudo bom? O Luiz Stefano Pereira, a Neuza Castro, Patrícia de Jesus, Renata Evandro, Mônica Paiva, bastante gente. Temos aqui o professor Nelson. Oi, professor Nelson, boa noite, professor. Uma live com o professor Nelson, É um tema aí, Nelson. Nelson, vai pensando aí. Vamos conversar. Paulo Roberto, Márcia Mendes, bem, legal, Josiane Carvalho, Ana Paula Feitosa, Rafael Vivacqua, Billy Bruno, Thalita Leopoldino, bastante gente. Bem, e gostaria, gente, que vocês tivessem alguma pergunta aqui do nosso tema de crise dos 2 anos. Já estamos encerrando aqui a nossa live. Bastante gente, tá bastante tempo, porque 40 minutos já. E para a gente encerrar aqui, muitas das vezes, né, Aline, a gente tem a situação aí dos famosos castigos, né? Castigo ou a questão também do cantinho de pensamento, que é uma alternativa aí que as mães, né, no auge aí do desespero, no auge de que eu faço, cabelo em pé, em pânico. Qual que é a sua opinião aí como profissional, né, na área da pedagogia e agora aí também neurociência, né? Cantinho do pensamento, pode? Não é que pode ou não pode. Não tem o certo e nem o errado. Eu vou dar a minha opinião como profissional. Eu não sou apta, não sou a favor, as nossas unidades não são a favores a cantinho do pensamento. Castigo, deleta essa palavra, eles são muito pequenininhos. Castigo não existe para os pequenininhos. O que existe para os pequenininhos é a educação, o ensinar, o trazer a criança para você. Cantinho do pensamento, não sou apta a isso, não coloco na minha prática, nem na minha vivência, não passo isso para os meus professores e nem para as nossas unidades. Nem para a minha vida como mãe também, não. Por quê? Vou explicar para vocês o porquê do cantinho do pensamento. Quando a gente fala em pensar, primeira coisa, o pensar não é gostoso? O pensar em algo bom. Se eu coloco para a criança, quando algo que ela quer fazer, eu tiro ela daquilo e falo, agora você vai pensar no que você fez. Já se torna o pensar em algo negativo. Não, a gente tem que pensar sempre, é legal, o pensar é legal. E trazer a criança para o cantinho do pensamento não é benéfico para ela, é o que eu acredito. Não é legal para ela essa parte do cantinho do pensamento. O que a gente pode fazer é ensiná-lo, trazer a criança para você. Você vai tirar ela assim daquela situação. Então ela tá brincando num parque, bateu em um amiguinho, ou pegou e fez algo que você não gostou. Você vai tirar ela daquela situação prazerosa para ela. Você tira ela daquela situação e ensina para ela o porquê ela saiu. Não adianta nada. Ela bateu numa criança, eu tiro ela daqui, coloco, você vai ficar no cantinho do pensamento pensando o que você fez. A criança, até J. Piaget fala, que a criança até os 2 anos de idade, ela tem um pensamento totalmente abstrato. Ela vai pensar em tudo, menos do que ela fez. Porque o que ela fez foi legal para ela. Foi bacana o que ela fez. Então, se ela bateu no amiguinho, é porque ela queria algo e na percepção dela foi legal. Agora, se eu falar para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, senta e pensa no que você fez, ela vai esquecer. Primeiro que poucos minutos ela vai esquecer aquela situação que ela passou. Ela vai pensar naquele brinquedo que ela quer, ela vai pensar, ela vai começar a observar, ela vai ver as estrelinhas, que já vai imaginar um universo e ela vai pensar em tudo, menos naquilo. O nosso papel é o quê? É fazer com que ela pense, é ensiná-la. Como? Mostrando para ela. Tiro ela da situação e mostro para ela. Tirei ela da situação do parque que ela bateu no amiguinho, um exemplo. Ela empurrou um amiguinho para subir no escorregador e machucou o amiguinho. Eu tiro ela da situação, coloco ela próxima a mim e explico para ela.
Tá vendo seus amiguinhos brincando? Estão todos brincando. Não tem ninguém batendo em ninguém. Tá vendo a Isadora? A Isadora, ela tá subindo e o Pedro tá atrás dela, esperando a vez dele. Uhum. Não é legal esperar? Olha como eles estão divertidos. Isso a criança vai se acalmar e vai observar. Você entendeu que é legal você esperar a sua vez e depois ir escorregar? Ela vai entender. Agora, vamos brincar? Você pergunta para a criança, vamos brincar? Ela vai responder, vamos. Eu posso deixar você brincar, você não vai empurrar seu amiguinho? Ela vai falar, não, não vou. Você deixa ela ir lá, faça com que ela peça desculpa para o seu amiguinho, porque ela já vai entender o porquê que ela pediu desculpa. E fique do lado dela, ó, agora é a vez do Pedro, agora você vai subir. Daí ela vai continuar a brincar. Pode ser que aconteça mais uma vez, mais duas vezes. A criança, ela aprende por repetição. Então, falou uma vez, fala a segunda, fala a terceira. Uma hora ela vai entender que ela não precisa empurrar o amigo para subir naquele escorregador. Mas ela pode empurrar o amigo para ir na balança. No escorregador eu já aprendi, na balança ainda não. Eu, como adulta, cabe a gente mais uma vez, tire a criança da situação, mostra para ela que na balança tem que esperar também. 1, 2, 3 vezes ela vai aprender. Ela vai aprender. Então, o cantinho do pensamento, eu não sou apta por isso. Eu prefiro ensinar a criança a lidar com aquela situação do que falar para ela simplesmente pense. Ela vai pensar em tudo, menos naquilo, vai chorar. Depois, deixar a criança de castigo 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, não vai adiantar nada se eu não explicar para ela o porquê que ela está naquele momento. Legal. Bem, pessoal, seguinte, nós vamos aí, estamos com 46 minutos aí de transmissão, um tema bastante polêmico, né? Creio aí que nós tiramos as dúvidas aí, boa parte aí dos nossos amigos aqui que estão nos assistindo. E eu queria mandar um abraço aqui e falar também o tema da nossa próxima transmissão, tá? Para a gente encerrar, queria dar um abraço aqui para Bianca Ramos, a Solange Gonzaga de Souza, a Marinalva Barbosa, a Juliana Boniolo. Fala, Juliana, tudo bem? O Fábio Guerreiro, tudo bem? A Lilian Minelli, Jéssica Felisberto, temos aí também uns visitantes aqui lá de Santa Catarina, olha que legal, que é o Tiago de Renzo e a Silvia de Renzo. Queria mandar um abração para o Fernando. O Fernando foi um dos nossos primeiros alunos do Espaço Inicial. Um abração, Fê, tudo de bom para você. A Thalita Ricardo Botelho, Geolio Gonçalves, Hélio Alcântara, muita gente, bem legal. Bem, pessoal, queria agradecer a Aline, obrigado aí por ter tirado as dúvidas aí dos nossos pais, dúvidas minhas também, passei por essa fase e eu acho que se na época eu tivesse uma transmissão que a gente teve aqui, me ajudaria bastante na época que minha filha tinha 2 anos, né? Posso só finalizar? Pode. Antes dele finalizar, eu gostaria só de deixar um recadinho para os pais. No momento do conflito com a criança, que a criança está vivendo, traga a criança para você. Vamos imaginar que aquele momento é o momento que ela mais precisa dos pais e que ela mais precisa dos educadores, porque ela está vivendo em um conflito. Então, traga essa criança para você, acalente ela, abrace, dê um beijo. Se ela fez algo que foi, na nossa percepção, e é mesmo errado para ela, não foi, acalente ela, abrace ela. Se ela jogou o copo de cima, a gente colocou o prato de comida, ela fez assim, e jogou, explique para ela o que não pode, mas acalente ela, porque o fato dela ter feito isso é porque algo não estava correto dentro da cabecinha dela. Então, ela precisa de você. Então, às vezes, nesse momento que a criança mais precisa da gente, a gente pega, briga, grita, bate, deixa de castigo, põe no quarto e fecha a porta. E esse é o momento que a criança precisa da gente. Legal. Bom? Legal, pessoal. Seguinte, bacana, muito legal esse tema hoje. Crise dos 2 anos, nós acabamos de conversar aqui com a Aline.
E anote aí, pessoal, anotem aí nossa próxima transmissão, assim como nós comentamos, o Espaço Inicial tem o intuito, através das redes sociais, transmitir conhecimento, transmitir conteúdos voltados aí para a educação infantil, para você que nos acompanha. Então, faça um convite também, além do Facebook, para vocês curtirem as nossas páginas. Nós temos vários conteúdos na nossa página do YouTube, tá? Então, inscreva no nosso canal, que é youtube.com/espaço inicial. E também temos conteúdos no Instagram, que é instagram.com/espaço inicial. Bem, no dia 18, não nessa próxima sexta, tá? Na outra sexta, daqui 15 dias, nós teremos um conteúdo muito legal, que é aquela fase assim, agora vou colocar o meu filho na escola. Preciso colocar o meu filho na escola. Temos um grande desafio, que é a adaptação escolar. Não é verdade? A Aline está aqui como experiência própria, vive isso diariamente em uma das nossas unidades. Todos os dias, né? Todos os dias, na entrada de alunos novos, tem a fase da adaptação escolar. E muitas das vezes, quem sofre mais nessa fase são os pais. São né? vocês. Então, anote aí, dia 18/5, nós teremos um bate-papo com a nossa diretora pedagógica das unidades do Espaço Inicial, que é a Vanessa Passos. Tá? Vanessa vai estar aqui com a gente falando sobre adaptação escolar, tá bom? Então, convide os seus amigos, anota aí na sua agenda, dia 18/5, aqui na página do Espaço Inicial, adaptação escolar. Gente, obrigado. 50 minutos aqui de transmissão, muito conteúdo, bem legal, Aline. Obrigado mais uma vez. Gente. E nos vemos, ok? Nos vemos no dia 18 aqui na mais uma transmissão do Espaço Inicial. Gente, brigadão, grande abraço para vocês, obrigado pela presença de todos, tá? Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.